Bom dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Muito feliz novamente estar aqui com os irmãos nesta oportunidade que Deus nos dá de leitura, exposição e também meditação nas Sagradas Escrituras. Hoje daremos continuidade na leitura no livro de 1 Reis, capítulo 14, 15 e capítulo 16. Em 1 Reis, capítulo 14, amados irmãos, mostra que os reis desta época, tanto Jeroboão em Israel quanto Roboão em Judá, fizeram o que não era agradável ao Senhor. Quando o filho de Jeroboão ficou doente, ele pediu que sua esposa se disfarçasse e fosse procurar o profeta Aias em Siló, que profetizara que Jeroboão seria o rei de Israel, para saber sobre o destino de seu filho. O profeta não podia ver, mas Deus revelou que ela viria procurá-lo e o orientou sobre o que dizer. Dos versos 7 a 20, vimos que, quando ela chegou, ele disse: Entre, esposa de Jeroboão, por que finge ser outra pessoa? Então apresentou suas palavras duras vindas da parte de Deus, devido à rebeldia de Jeroboão e por ter levado o povo à idolatria. Deus o tirara do meio do povo para reinar sobre Israel, mas não valorizou o que Deus fez em sua vida. O profeta lhe disse: Tão logo chegue ao lumiar de sua casa, seu filho morrerá. E foi o que aconteceu. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos, e seu filho Nadab o sucedeu. Dos versos 21 a 31, e finalizando o capítulo 14, em Judá, Roboão fazia algo semelhante, pois Judá fez o que era mal perante o Senhor. Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, subisse contra Jerusalém e tomasse os tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, levando tudo com ele. Tanto Jeroboão quanto Roboão levaram o povo para distante de Deus, sendo influenciado pelas nações vizinhas, ao invés de testemunhar de Deus e seus grandes feitos. E ainda lutaram entre si constantemente, enfraquecendo suas forças, favorecendo as demais nações. Roboão reinou por 17 anos e foi sucedido por seu filho Abiás, como vimos entre os versos 21 a 31 do capítulo 14. No capítulo 15 de 1 Reis, irmãos, apresenta um resumo da jornada de 4 reis: Abias e Asa em Judá, e Nadab e Bazã em Israel. Abias começou a reinar em Judá no 18º ano de Jeroboão em Israel. Era filho de Maaca, neta de Absalão. Ao invés de andar nos passos de Davi, optou por seguir seu pai, Roboão. Reinou por 3 anos e não fez o que era do agrado de Deus. Asa, seu filho, o sucedeu no trono, como vimos entre os versos de 1 a 8. Dos versos 9 a 24, Asa começou a reinar no 20º ano do reinado de Jeroboão. Era neto de Maaca e depôs sua avó da posição de rainha-mãe, pois ela cultuava outros deuses. Ele foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Fez um acordo com Ben-Hadad, rei da Síria, para que rompesse o acordo com Bazã, que substituirá a Nadab, em Israel, para que o deixasse em paz. Asa reinou por 41 anos, e seu filho Josafá o sucedeu em Judá. Dos versos 25 a 31, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Asa, em Judá.
fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de seu pai, e foi morto por Baasã. Este destruiu toda a descendência de Jeroboão, conforme profecia de Aias, por Jeroboão ter provocado a ira do Senhor e levando o povo à idolatria. Finalizando o capítulo 15. Baasã reinou em Israel por 24 anos. Também fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de Jeroboão. As guerras foram constantes entre Israel e Judá em todo esse período, desgastando ambas as nações, com muitas baixas em seus exércitos. Desde o capítulo 4 de Reis, apenas Asa procurou andar nos caminhos do Senhor. Apesar de seu avô e pai idólatra, ele foi bem orientado pelos profetas Arias e Anani. Como vimos aí, uma referência interessante em 2 Crônicas, capítulo 15, versos 1 e 2, e capítulos 16, versos 7. E com isso ele fez a vontade de Deus, restabelecendo o culto ao Senhor. E aqui vimos um homem que fez a vontade de Deus e foi muito obediente, ao contrário de Baasã, que era maligno e seguia os caminhos de Jeroboão e foi rejeitado por Deus. Por causa de suas escolhas e por haver destruído a família de Jeroboão, ainda assim, em sua misericórdia, Deus levantou Jeú, filho de Anani, para profetizar o seu fim e de toda a sua geração. Baasã morre e seu filho Elá reina em seu lugar. No capítulo 16, amados irmãos, entre os versos 8 a 14, aqui vemos o reinado de Elá de Israel, por volta de 886 a 885 a.C. Infelizmente, ele foi outro que seguiu os caminhos de seus pais e não os caminhos de Deus. Reinou em Tirza sobre Israel por pouco tempo no lugar de Baasã, que durara bastante tempo. Ela estava bebendo e embriagando-se, banqueteando-se, com o mal e brincando com o pecado, quando Zinri, seu servo, lhe acomete e o mata. Morto por um servo enquanto estava fora de si, bêbado e aprontando, ainda reinou durante 2 anos, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Sua morte tinha sido anunciada por Jeú, o profeta, e ali se cumpriu a sua palavra, pois todos da casa de Baasã encontrou o mesmo destino, a morte. Zenri, o servo de Baasã, se aproveita e começa a reinar em Israel. Nos versos 15 a 20 do capítulo 16, vimos sobre o reinado de Zinri. E esse reinado durou pouco tempo, apenas 7 dias. Todo Israel soube do que tinha feito Zinri e como destruiria a Bazã e todos os seus descendentes, agindo com traição e revolta. Juntos colocaram no reino, no lugar de Zinri, o servo de Bazã, a Onri. E aqui, entre os versos 21 a 28, ouvimos um pouco sobre o reinado de Onri. No entanto, estava havendo divisão entre os filhos de Israel, entre Onri e Tibni, filho de Ginate, para fazer o rei. Metade estava com Onri e metade com Tibni. No entanto, irmãos, os que estavam com Onri venceram e Tibni fora morto. Onri começou a reinar e durou 12 anos o seu reinado. Em Tirza, reinou 6 anos, e de Semer comprou suas terras, o monte de Samaria, por 2 talentos de prata e a fortificou. Portanto, Samaria tem origem, quanto ao teu nome, em Semer. Onri fez o que fizera Davi ao fundar a sua própria capital. Ela ficava a uns 16 quilômetros de oeste
de Tirza. Samaria era um local bom de defesa e passou a ser capital permanente de Israel, como era Jerusalém de Judá. Em muitos lugares, quando se falava sobre Samaria, era mesmo sinônimo de Israel. E aqui nós temos uma referência em 2 Reis, capítulo 17, versos 24, e Isaías, capítulo 10, versos 10. E aqui, irmãos, fez um rei pior do que fizeram seus pais e antecedentes, seguindo o mau exemplo de Jeroboão. Depois de sua morte, Acabe, seu filho, reinou em Israel. Dos versos 29 a 40, vemos falar sobre o reinado de Acabe, que passou a reinar em Israel, e este longo e perverso reinado desse homem pode ser dividido em 4 partes. A primeira, o início de seu reinado. Segundo, um resumo dos pecados de Acabe. Terceiro, e a condenação profética. E finalizando, o final de seu reinado. Acabe tinha se casado com Jezabel e introduziu por conta disso o culto a Baal em Israel. Seu pecado ostensivo preparou o cenário para o confronto com os profetas de Deus, como Elias e Micaias. Ele é apontado até agora como o mais perverso de todos os reis de Israel, que, aliás, somente estava crescendo em maldades, vindo o próximo mais ainda maligno que seu antecessor. E agora vamos apresentar para os irmãos um resumo para poder explicar o porquê que Acabe se tornou objeto de tanta ação profética. Uma delas, irmãos, é que andou nos pecados de Jeroboão, sendo muito pior do que ele. Uma outra situação é quando ele tomou por mulher Jezabel, filha de Etibial, de Tiro, rei dos Sidônios. Assim, a adoração a Baal, essencial à religião de Tiro, recebeu apoio oficial em Israel. A propagação da religião cananeia teve consequências amplas para Israel, como vimos aí nos versos 31 a 33, e também para Judá. Outro exemplo é que ele serviu a Baal e o adorou. Ele edificou a casa de Baal em Samaria. Ele também fez um poste ídolo, e aí sabemos que Deus abomina a idolatria. E finalizando, irmãos, o capítulo 16. Em seus dias também há o registro de reconstrução de Jericó por parte de Iel, o Betelita, que perdeu nisso seu primogênito e seu último filho, Segube, conforme está escrito em Josué, capítulo 6, versos 26. A sua intenção era transformar o local numa cidade desenvolvida. E com isso, irmão, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de 1 Reis, capítulos 14, 15 e 16. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.